prazer estar aqui mais uma vez nesse evento, que eu já tive a oportunidade de participar há 2 anos atrás, estou retornando. Agradeço muito ao Guilherme pela oportunidade, agradeço a equipe toda aí de Brasília, André e todos os demais que estão nos ajudando aqui com o suporte técnico, e principalmente a Aline, que está aqui em São Paulo, me dando uma força grande e conseguindo administrar todos os recursos aqui necessários para a gente conseguir fazer essa conexão. Estou aqui no TRT de São Paulo, segunda região, um lindo prédio, edifício Rui Barbosa, e realmente é um grande prazer estar aqui. Só para verificar como está a nossa conexão, eu estou vendo vocês aqui, eu gostaria que vocês me dessem um feedback aí, levantassem a mão se vocês estivessem me ouvindo bem, tá? Por favor, aí, obrigado. Muito bem, pessoal. Bom, eu vou falar sobre tecnologias interativas para uma educação sem distância. E essa interação que nós estamos fazendo aqui é um exemplo de como a gente consegue reduzir distâncias por meio da tecnologia. Eu me sinto bem presente aqui, eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo. Não é exatamente a mesma coisa como se eu estivesse presente aí, eu ainda não posso caminhar entre vocês, mas quem sabe num próximo evento eu já consigo usar uma tecnologia holográfica que está em desenvolvimento e consiga efetivamente caminhar entre os presentes. Muito bem, então eu vou fazer algumas perguntas aqui, porque a gente está falando de mídia, né? Quando a gente, para reduzir distâncias na educação, a gente precisa de mídia. A lousa é uma mídia, a sala de aula é uma mídia, assim como o vídeo. Mas existem algumas novas mídias, algumas novas tecnologias que são muito promissoras para a área de educação e nós vamos falar sobre elas aqui, né? Eu estou, como exemplo, eu coloquei na tela que vocês estão vendo aí, uma dessas novas tecnologias, uma dessas mídias que todos vocês conhecem muito bem. Eu vou fazer agora algumas perguntas a respeito de uma mídia, tá? Alguns comentários que são feitos ou foram feitos sobre uma determinada mídia. Eu quero ver se vocês me ajudam a identificar de qual mídia eu estou falando, tá? Então, essa nova tecnologia ou essa nova mídia, disseram, torna o aluno preguiçoso, enfraquece a memória. Já estão identificando? Causa isolamento social. Pode perverter os jovens. Uau. Vai substituir o professor. Já ouviram isso? Muito bem. Qual é a mídia da qual estou falando? Já pensaram? Vamos ver se vocês acertaram. Quem errou vai levantar a mão, ok? Então vocês pensem aí em qual mídia que vocês estão imaginando da qual estou falando. Em seguida eu vou falar qual é essa mídia. Quem errar, por favor, vira girafa. Não, levanta a mão. Depois eu explico essa história da girafa se vocês não souberem do que eu estou falando. Muito bem. Que tecnologia é essa? Eu estava falando do livro. Quem errou? Muito bem. Certamente todos estavam imaginando uma dessas novas mídias. Tablet, computador, celular, redes sociais, etc. Né? Na verdade, essas frases que eu coloquei saíram da minha imaginação, mas podem muito bem ter sido ditas por pessoas da época, quando o livro começou a ser mais utilizado, quando os jovens começaram a se trancar no quarto para ler livros. Imaginem os pais, os professores de uma época acostumada com a cultura oral, com a transmissão oral, em que a memória era algo muito importante. Se as pessoas começassem a se acomodar, a ter tudo registrado num livro, elas não iam mais se preocupar em desenvolver a memória, elas iam se socializar menos, porque é uma mídia mais introvertida, uma mídia mais individualista. E certamente houve muitas críticas com relação ao livro. E isso se repete historicamente a cada nova mídia que surge. Surgiu a televisão, disseram que o rádio ia acabar, e o rádio continua. Surgiu e disseram que o cinema também iria acabar, e assim por diante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as críticas às novas mídias e às mudanças, porque, na verdade, a única certeza que existe é a da mudança permanente, como já dizia Heráclito.
eu tenho um vídeo aqui que eu não vou me arriscar a compartilhar, ou me arrisco. O que vocês acham? Arrisco ou não arrisco, hein? Eu não vou arriscar, porque se eu for compartilhar, a gente vai perder a tela do PowerPoint. E eu vou descrever esse vídeo para vocês. Certamente vocês já viram o vídeo de uma garotinha, muitos de vocês, não sei se todos já viram, o vídeo de uma garotinha interagindo com o tablet. E essa garotinha, ela interage muito tranquilamente com o tablet, consegue achar o que ela quer, etc. E, em seguida, os pais entregam a ela uma revista. E ela começa a tentar interagir com a revista como se a revista fosse um tablet. E aí ela coloca a revista de lado, pensando, né, provavelmente, isso não funciona. Ou seja, a revista passou a ser para ela, para essa nova geração, um tablet que não funciona. Então, como será quando essa garotinha chegar à escola, né? Bom, a gente pode pensar, puxa, ela já começou desde já a interagir com o tablet, desde já ela já está acostumada com essa nova mídia, então ela não vai ter problema nenhum. Bom, será? Porque as coisas mudam. Pode ser até que nos seus primeiros anos escolares, tablet vai ser uma mídia muito comum e ela vai se sentir bastante familiarizada com ela. Mas quando ela chegar, talvez, ao ensino superior, daqui uns 20 anos, 15 anos, pode ser que ela vá criticar as novas mídias, dizendo, puxa vida, ninguém mais usa tablet, é uma mídia tão boa, agora essa juventude fica usando esses ambientes de realidade virtual, de teletransporte, que eu não tenho muita familiaridade com ele, etc. E a história pode se repetir. Agora, eu faço uma pergunta aqui. Então, já que a gente está falando em mudanças, em tecnologias, em novas mídias, e essa mudança constante de mídias, e mídia é algo essencial na educação, seja ela à distância ou presencial, eu vou agora falar um pouco, e como o tema aqui é educação à distância, eu vou colocar uma afirmação aqui polêmica, tá? Eu estou afirmando que educação à distância não existe. Ou, melhor dizendo, educação totalmente à distância não é possível. Eu já vou, em seguida, apresentar os 3 tipos de distância que são envolvidos numa atividade educacional. E a gente precisa ter presença, ou pelo menos um não distanciamento, em pelo menos uma delas. Quando as 3 distâncias ocorrem, vocês vão ver que é impossível haver aprendizagem. Tá? Então, vamos entender melhor isso. Outra afirmação, educação presencial também não existe. O que seria uma educação presencial? Presencial de quem em relação a quê? Quando o aluno estuda na sua casa, quando o aluno faz a lição de casa, essa é uma atividade presencial? Tá, é presencial dele com o conteúdo, mas não é dele com os colegas, não é dele com o professor. Então, você sempre tem alguma atividade de aprendizagem que se desenvolve à distância do professor, por exemplo. Tá? Eu costumo citar um exemplo de um curso de pós-graduação do qual faço parte, que ele oferece disciplinas de 10 créditos. 10 créditos significam 10 horas por semana de atividade de aprendizagem, de atividade na disciplina. Mas, na verdade, são apenas 3 horas em sala de aula, porque essa disciplina já prevê que o aluno deva estudar à distância 7 horas. Ou seja, 70% desse curso seria, então, à distância e não presencial, mas é considerado um curso presencial. Então, a aprendizagem totalmente à distância também é uma falácia. Então, o caminho, o futuro, é o que a gente chama hoje, na falta de um nome ainda melhor, blended learning. Ou seja, a educação desde o início sempre foi uma mistura de presencial e à distância. Mas agora, com a tecnologia, a parte distante talvez possa ter uma proporção ampliada. A gente vai poder, então, ter mais atividades ditas à distância do que a gente tinha antes com menos tecnologia. E é sobre isso que a gente vai discutir agora. Então, eu falei das distâncias da educação, só relembrando, quem
já conhece meu trabalho, já assistiu outras apresentações, já conhece essa fala, mas eu sempre reapresento porque é importante para a compreensão das coisas que eu vou apresentar aqui. Então, existem 3 relações de distância, né, como eu já comentei. A relação aluno-professor, né, aluno-outros alunos, melhor dizendo, depois aluno-professor e aluno-conteúdo. Em cada uma dessas relações, a gente pode ter uma relação de distanciamento, a gente pode ter um tipo de distância. E não é apenas um tipo de distância que existe. Existem 3 tipos de distância. O mais óbvio, o mais conhecido, é a distância espacial. Mas, além da distância espacial, existe a distância temporal. Agora, não é o temporal L, é a distância temporal. A distância temporal, ela ocorre quando você participa, por exemplo, de um fórum de discussão online, no qual cada pessoa pode responder na sua velocidade, no seu tempo, em momentos diferentes. Então, existe uma sincronicidade e isso é uma distância temporal, que pode ser usada, pode ser uma coisa boa e bem utilizada numa atividade educacional, porque a pessoa tem tempo de refletir, de participar, de colocar a sua contribuição no fórum de acordo com o seu ritmo. Mas existem atividades síncronas como essa, da qual nós estamos participando agora. Nós estamos em tempo real, sem distância temporal. Então, essa atividade que nós estamos fazendo não pode ser chamada de uma atividade totalmente à distância. Ela é à distância numa das componentes de distanciamento, que é a distância espacial. Mas nós não estamos distantes no tempo, nós estamos síncronos. Então, pelo menos esse tipo de distanciamento não houve. Tá? Então, o que eu digo é, não dá para ver todos os distanciamentos ao mesmo tempo, porque se ocorrerem todos os distanciamentos, vai ser inviável a aprendizagem. Bom, então, no nosso exemplo, nós estamos num distanciamento espacial. Tudo bem, ele está compensado pela proximidade temporal, pela sincronicidade. Tá? Mas existe um terceiro elemento de distanciamento que é muito importante. E, aliás, eu diria, é o mais importante dos 3. É esse distanciamento que explica, por exemplo, uma situação na qual um aluno esteja numa atividade presencial se sentindo distante, se sentindo não participando daquela atividade. E essa distância é a chamada distância transacional. A distância transacional foi proposta por Michael Moore e ela compreende todas as percepções de distanciamento que vão além da física e da espacial. É um distanciamento psicológico. É aquele distanciamento, pode haver um distanciamento cultural, pode haver um distanciamento de conhecimento, pode haver um distanciamento de motivação ou qualquer outro tipo de distanciamento que é uma percepção psicológica. Então, existem meios da gente trabalhar esse distanciamento transacional. Então, mais importante do que estar o professor na mesma sala que os alunos, é o professor não ter distanciamento transacional dos alunos. E é por isso que eu posso ter uma atividade online com muito mais proximidade entre professor e alunos do que, eventualmente, numa atividade presencial. Então, quais são os fatores que, segundo Moore, influem na distância transacional? Primeiro deles é o diálogo. Diálogo entendido aqui como uma interação produtiva, uma interação do interesse de quem participa dessa interação. Então, o diálogo é uma interação útil para ambas as partes. Tá? Quanto maior o diálogo, menor a percepção de distância transacional. Um outro fator que também implica em aumento da distância transacional é a rigidez na estrutura do curso. Então, cada vez mais a gente sabe da importância do designer instrucional. Os designers instrucionais são responsáveis pela formatação, pela estruturação do curso, por todo o planejamento do curso, de como as coisas vão acontecer, quais mídias serão utilizadas, etc. A gente só tem que tomar o cuidado para que essa estrutura não seja engessada. Essa estrutura não pode ser muito perceptível para o aluno. Você precisa ter estrutura no curso, ele precisa ser bem desenhado, mas ele não precisa ser engessante, ele não precisa ser rígido.
Quando o aluno percebe rigidez na estrutura, ele já sabe, depois que ele faz essa atividade, ele vai fazer aquela outra atividade, depois vai acontecer isso, tudo é previsível, tudo é muito certinho, ele acaba se distanciando transacionalmente. Então, a gente precisa fazer com que o aluno se sinta mais presente, atuante, dando mais autonomia para que ele mexa nessa estrutura sem que comprometa a qualidade do curso. Por fim, falando em autonomia, a terceira característica essencial para você ter uma redução de distância transacional é autonomia. É o aluno podendo decidir o que fazer, quando fazer, dentro, claro, de certos limites impostos pelas necessidades pedagógicas, mas há a possibilidade de se dar uma ampla parcela de autonomia para o aluno, e isso ajuda muito a ele se sentir mais presente. Bom, a gente falou em diálogo, né? O Michael Moore coloca o diálogo como algo importante. Diálogo é interação, é interatividade. Então vamos falar de interatividade, que é uma forma importante de redução de distância. Vocês vejam que eu me preocupei no início aqui da minha fala em pedir para vocês levantarem a mão, fiz algumas perguntas, etc., para aumentar essa nossa interatividade. Tá? Se eu ficasse falando aqui no telão, sem essa conexão visual que eu estou tendo de vocês aqui agora, a interatividade seria menor. Mas primeiro vamos entender a diferença entre interatividade e interação, né, que não é exatamente a mesma coisa. Existem alguns autores que preferem considerar interatividade como sendo a interação com dispositivos digitais, com meios eletrônicos, e a interação como sendo a relação entre pessoas, né? A troca de ações entre pessoas. Eu não trabalho com essa vertente, eu trabalho com o sentido mais estrito dessas palavras, que dizem o seguinte: interação a interação é a troca de ações entre pessoas e ou coisas, né? Eu vou até mudar um slide aqui. É uma ação recíproca entre pessoas e ou coisas com influência mútua. Essa é a definição de interação que eu trabalho. Tá? Bom, interatividade é a mesma coisa? Não é bem a mesma coisa. Tá? E é importante a gente entender essa diferença. Interatividade é o potencial de um meio ou sistema de propiciar interação. Então, na interação, a interação é o fato em si. É a ação ocorrendo. Interatividade é um potencial. Então, por exemplo, se você chega num museu tradicional, esse museu ele não chama para interatividade. Os museus tradicionais não tem até mensagem: não toque nas obras, não faça isso, não aquilo, é tudo muito controlado, você não interage com as obras, mas é a característica dos museus tradicionais, de não ter interatividade. E as pessoas se sentem meio distantes, principalmente os mais jovens, que são mais interativos, desse tipo de acervo, de ambiente, né? Agora, se você entra num desses mais modernos museus interativos, esses museus, eles chamam para a interação. Você percebe que você pode interagir. Então, mesmo antes de você executar qualquer interação, o fato de você perceber aquele ambiente cheio de interatividade já te traz mais aproximação. Então, a interatividade é o potencial, não é necessariamente a ação. Então, um designer instrucional precisa se preocupar em criar um ambiente que chame para a interação, que chame para a interatividade, que propicie, facilite a interação. Você não precisa fazer com que o tutor interaja todo o tempo com as pessoas. Não é a quantidade que vai dizer se esse ambiente é mais interativo ou menos interativo, mas a qualidade das interações. E a percepção que os participantes têm de que eles podem interagir a qualquer instante. Isso é muito importante também. Tá? E existem formas até da gente, eu não vou me estender muito aqui nesse assunto, mas para quem tiver interesse, eu posso depois passar a referência. No final vou passar as referências que balizaram essa minha apresentação. Mas existem elementos que aumentam ou reduzem a percepção da interatividade. Então, o design institucional, conhecendo esses elementos, vai conseguir trabalhar melhor as mídias para que elas ofereçam maior interatividade. Bom, maior interatividade
como eu já disse, implicam uma menor percepção de distância. Então, o resumo é que é possível aumentar a interatividade aumentando-se a percepção de poder interagir, aumentando-se o engajamento, o interesse e não necessariamente a quantidade de interações que ocorrem ao longo de uma atividade. Até porque se você tem, como agora, por exemplo, estamos aqui com dezenas de pessoas participando, eu tenho alguns minutos para poder fazer uma apresentação, seria inviável interagir individualmente com cada um de vocês. Tá? Mas, ao final, as pessoas que quiserem vão poder se manifestar e interagir comigo, eu vou responder a essa pessoa, mas potencialmente qualquer um de vocês pode se manifestar, pode interagir. Então, existe uma percepção de possibilidade de interatividade que não existiria se esse fosse um vídeo gravado, por exemplo. Bom, outro conceito importante, ou outros conceitos importantes, são o de imersão e de presença. Né? Imersão, exatamente, o conceito de imersão, é o sentimento de você estar envolvido por algo. Então, num jogo 3D, por exemplo, o jogador se sente dentro daquele ambiente, se sente envolvido, se sente participante, então ele está imerso. Num ambiente presencial, numa sala de aula, por definição, as pessoas já estão imersas naquele ambiente. Vocês estão imersos aqui nesse auditório e se sentindo presentes. Né? Então, naturalmente, quando você está no ambiente presencial, a imersão já é dada como certa. Né? Claro que em algumas situações a pessoa pode estar ausente transacionalmente, digamos assim, mas aí não é por falta de imersão, é por outros fatores. Tá? Mas a imersão ajuda muito. Outro conceito é o de presença. Tá? Então, vejam, eu posso estar imerso, mas não estar presente. Eu posso estar presente sem estar imerso. Se bem que quando as duas coisas ocorrem juntos, a gente tem o melhor dos mundos, é quando realmente as pessoas estão participando ativamente da atividade. Ela está imersa, se sentindo envolvido pelo assunto, pela situação, pelo ambiente, e está se sentindo presente. Então, o sentimento de presença, o sentimento de estar em ou com alguém. Então, resumindo, imersão ocorre quando a pessoa se sente envolvida por um ambiente ou situação, e a presença ela pode ocorrer de acordo com a percepção da intermediação, né, da mídia que está sendo utilizada. Eu coloco aqui 3 exemplos. Bom, nós temos um exemplo agora real, que é essa minha apresentação para vocês, intermediada por um telão. Tá? Então fica óbvio para vocês, olhando para o telão, que o telão não sou eu. Né? Isto não é o Romero, isto é um telão. Certo? Isso faz com que vocês percebam claramente que existe uma tecnologia intermediando. Se nós estivéssemos apenas com áudio, ficaria mais distante ainda. Agora, se em vez disso, eu não sei se está cortando aí para vocês, provavelmente esteja cortando o slide, não tenho certeza, mas na última tela a gente tem uma interação holográfica. Tá? Uma pessoa conversando com outra à distância e você tem a projeção holográfica daquela pessoa. Claro que a projeção holográfica vai dar muito mais percepção de presença. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que a primeira impressão que se pode ter é que você precisa ter tecnologias sofisticadas para aumentar a percepção de presença. Não, eu dei um exemplo extremo, eu coloquei um exemplo de uma projeção holográfica, porque fica mais óbvio que a presença seria maior. Mas isso é apenas para chamar a atenção para o fato relevante, que é o seguinte: em uma atividade mediada por tecnologia, quando que ocorre maior percepção de presença ou não? A maior percepção de presença, ela ocorre quanto menos for percebida a atuação da tecnologia no processo. Então, numa projeção holográfica, é fácil você esquecer que existe uma tecnologia. Você rapidamente aceita que aquilo lá é a própria pessoa. Tá? Se você estiver com a pessoa enquadrada dentro de uma televisão, já fica mais difícil essa percepção de presença. Então, existem formas de se melhorar a percepção de presença, mesmo sem ter que usar tecnologias tão sofisticadas quanto a projeção holográfica, por exemplo. Bom, então, resumindo, imersão e presença,
a gente pode obter usando tecnologias interativas. As tecnologias interativas, as principais são realidade virtual, realidade aumentada e jogos. Elas propiciam imersão, propiciam presença e reduzem o distanciamento espacial e a distância transacional. Bom, mas para isso, não adianta só a tecnologia, né? A gente precisa ter motivação e autonomia por parte do aluno. A gente já mostrou que a autonomia é uma forma de reduzir distância transacional. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa questão da motivação e da autonomia. Bom, quais são os estágios da motivação? O primeiro estágio não é uma motivação, é uma desmotivação, né? Então, na verdade, a gente tem apenas dois grandes estágios de motivação. O primeiro deles é a chamada motivação extrínseca. A motivação extrínseca, ou seja, externa à pessoa, é aquela que ocorre por força de eventos externos. Então, o aluno que estuda porque tem que fazer a prova, a pessoa que trabalha porque precisa receber o salário, e a pessoa que faz alguma atividade motivada, é claro, existe uma motivação, mas é uma motivação que vem de fatores externos. É motivação, ok, legal, a gente às vezes tem que, o professor muitas vezes lança mão desses recursos como prova ou outras formas que acabam motivando, mas motivam extrinsecamente, né? O ideal é você ter a chamada motivação intrínseca. Na motivação intrínseca, a pessoa é movida por algo interno, por um desejo interno dela e não por efeitos externos. Essa é a melhor motivação. Essa é a motivação que traz mais aprendizagem, mas ela depende de alguns fatores, tá? Quais são as condições que favorecem a motivação intrínseca? Bom, o primeiro deles é a autonomia, né? Não dá para você ter motivação intrínseca sem você conferir autonomia ao aluno. Então, já começa daí, num design instrucional tipo estudo dirigido, que o aluno vai seguindo aquele roteiro sempre, ele não tem autonomia, ele não vai ter motivação intrínseca e vai estar distante transacionalmente. Mas o aluno precisa se sentir competente também. Então, você precisa fazer com que o aluno sinta, ou você dar desafios à altura da competência já conhecida do aluno, ou muitas vezes trazer o aluno para a competência necessária antes de dar determinado desafio. E, por último, a questão do relacionamento. Para o aluno sentir motivação intrínseca, ele precisa se sentir parte de um grupo, parte de uma comunidade. Ele precisa saber e perceber que aquilo que ele faz tem importância para a sociedade onde ele vive, para as pessoas com quem ele se relaciona. As redes sociais hoje ajudam muito nisso, porque o aluno faz um trabalho, faz um projeto, coloca na rede, os amigos curtem, as pessoas curtem, os familiares vão lá, comentam, etc. Ele sente parte de um todo, de uma comunidade, e é diferente de quando ele faz um trabalho que só o professor vê, depois fica na gaveta do professor, muitas vezes, às vezes nem recebe um feedback adequado, e aí realmente ele não vai sentir a motivação necessária. Bom, agora por fim eu quero apresentar alguns dos novos horizontes previstos para a educação, para a tecnologia na educação. A curto prazo, os aplicativos móveis já vão dominar, né, as novas aplicações em educação. Então já é um fato em muitos lugares. Os aplicativos móveis, eu até tenho uma frase minha que virou meme aí, que é muito reproduzida, que diz o seguinte, que se as escolas não levarem a tecnologia para dentro da sala de aula, serão os alunos que o farão. E eles já estão fazendo, eles já usam essa tecnologia, independente do professor querer ou não. Tá? Será que o caminho é proibir o uso de celular em sala de aula? Será que é proibir o uso de dispositivos móveis? Ou é aproveitar esse potencial de comunicação e de redução de distâncias e integrá-lo à aprendizagem? Tá? Eu acho que se você reduzir as aulas expositivas e ter mais aulas interativas, nas quais os alunos podem acessar seus dispositivos, talvez isso possa ser uma forma de aproximação maior com os alunos.
A segunda tecnologia de curto prazo é a computação baseada em nuvem, ou seja, você trabalhar com aplicativos que não ficam num determinado dispositivo, que ficam na nuvem, ficam em algum lugar aí da internet, e esses conteúdos podem ser acessados via o seu computador convencional, via celular, via tablet. Esses dispositivos passam a ser apenas um meio de acesso ao conteúdo. O conteúdo mesmo fica na nuvem e isso facilita bastante a gestão do conteúdo e a gestão do curso. A médio prazo, a gente tem o Game-Based Learning. Finalmente se prevê que os games na educação vão chegar num estágio de maturação a ponto de realmente fazerem diferença na educação. Principalmente com as novas gerações chegando, as gerações gamers chegando não só às escolas, mas chegando aos níveis de professor, diretor, coordenador, etc. Temos o Learning Analytics, que é um potencial muito grande, pouco explorado. O que é o Learning Analytics? Também conhecido como Big Data, né? Nas atividades mediadas por tecnologia, e aí é uma vantagem em relação às atividades presenciais, porque muita gente fala muito da atividade presencial, porque ela é melhor, etc. Mas existem algumas coisas que só dá para fazer usando mediação tecnológica. Claro que no conceito de Blended Learning, a mediação tecnológica não precisa ser usada apenas à distância. Eu posso usar essa mediação tecnológica também num curso presencial. Mas essa mediação tecnológica, ela pode ser feita de várias formas, tá? E qual é a vantagem de você ter essa mediação tecnológica? Principalmente se você estiver trabalhando com o conceito de computação em nuvem. É de você poder capturar uma série de dados, uma série de informações que ocorrem durante o uso dessas tecnologias, como que os alunos interagem, que conteúdos eles acessam mais, que conteúdos estão criando mais dificuldade para os alunos, e uma série de coisas que você consegue capturar, e que hoje os sistemas de Learning Management System já fazem isso, só que eles apenas geram uma massa de dados enorme que o professor, o tutor, não tem nem como digerir toda essa quantidade de informação. E aí que entra o Learning Analytics, né? Explorar esse grande diferencial que a educação baseada em mídias digitais possibilita, que é essa massa de dados ser capturada, e tirar proveito disso por meio de análises estatísticas e de informações úteis que são passadas ao tutor para que ele tome providências com relação ao que está acontecendo. Quem interage com quem não interage, quem está com dificuldade, como está sendo o progresso da turma, o que funcionou melhor, o que não funcionou, que material está sendo mais útil ou está dando mais problema. E a longo prazo, a gente teria a computação baseada em gestos, né, e a internet das coisas. Tá? A computação baseada em gestos já é uma realidade tecnológica, mas ainda ela carece de aplicativos que realmente façam bom uso de todo esse potencial da computação em gestos. E a internet das coisas é você passar a ter objetos inteligentes. Tá? Vários objetos do dia a dia que se comunicam via internet, tornando praticamente todo o ambiente presencial bastante tecnológico também. Bom, mas juntando todas essas tendências, uma tecnologia que usa praticamente tudo isso que eu falei, reconhecimento de gestos, objetos inteligentes e tudo mais, e imersão, 3D, é a tecnologia de realidade aumentada. Esse vídeo, essa imagem que eu coloquei aí, sou eu segurando um bebê virtual, ela foi capturada durante uma atividade real ocorrida no Jovaed de 2011, se não me engano, ou 2012, em que eu fiz uma apresentação como essa, assim, online, e em tempo real eu interagi com os objetos virtuais mostrando como funciona a realidade aumentada. Então a realidade aumentada permite você enriquecer o mundo real com elementos virtuais, e isso é uma tendência cada vez maior para o futuro. Bom, eu quero encerrar passando rapidamente por algumas novas tecnologias, porque eu comecei minha fala falando sobre mudanças, né? Que hoje o livro está sendo substituído pelo tablet, o livro já substituiu outras tecnologias mais antigas e assim por diante. Mas, como eu disse, e como Heráclito já dizia, a única constante é a mudança, eu já
como eu participo, sou pesquisador de novas tecnologias, eu estou em contato com novidades que vão ser realidade no dia a dia das pessoas daqui a alguns anos. Então, algum tempo atrás eu pesquisava interação com tablets. Hoje eu já não faço mais isso, que já virou uma realidade, né? Gestos, há muito tempo eu pesquiso gestos, mas também já é algo que já está começando a chegar. Mas eu queria mostrar para vocês algumas novidades que ainda podem demorar um pouquinho, outras não, que vão mudar a forma como a gente interage com os conteúdos digitais. A primeira delas é a TV Ultra HD. Uma TV Ultra HD, ela tem resolução de cinema e você consegue, então, trabalhar conteúdos com riquezas de detalhe e com realismo impressionante. Então, simuladores, qualquer sistema, ambiente que você queira simular a realidade, com esse tipo de equipamento você não perde nada em termos de qualidade visual nas simulações. Então, é algo que já está chegando. Uma outra tecnologia se chama Eye Tribe. É uma tecnologia de eye tracking, ou seja, rastreamento do olhar. Já existem equipamentos que fazem isso, que fazem rastreamento do olhar, mas são equipamentos super caros, né, na ordem de dezenas de milhares de dólares, e que conseguem rastrear o olhar da pessoa e saber, por exemplo, você consegue fazer avaliação de um site, saber para onde a pessoa olha, o consumidor, etc., ou até fazer estudos de disposição de produtos em supermercado, um monte de coisa. A diferença do iTribe é que ele vai custar o preço de webcam e vai poder ser embutido em notebooks, em tablets, em dispositivos celulares. Então, imagine as aplicações que podem ser feitas até numa apresentação à distância. É possível saber quantos estão prestando atenção ou não estão. Dá para saber como está a emoção da pessoa quando ela está interagindo. E, em função dessa emoção, você ter interfaces mais, digamos assim, cativantes, etc. Tá? Uma outra tecnologia é o Leap Motion. Essa era novidade, né? Já é uma realidade. Veja, em alguns meses, saiu dos laboratórios para uma startup, virou tanto sucesso que uma fabricante de notebook já incorporou o Leap Motion no seu notebook. Né? Então, em breve, vocês vão começar a ver o Leap Motion para todo lado. Ele reconhece gestos de mãos e ele tem um tamanho menor que um pequeno celular, daqueles antigos pequenos mesmo. Né? Então, ele não ocupa muito espaço e ele vai permitir a interação por gestos, que reduz muito a distância transacional, aumenta a presença e a imersão. Outro dispositivo de reconhecimento de gestos, mais interessante ainda, esse ainda em fase de protótipo, mas pode ser lançado no ano que vem, e vai custar muito barato também, é você reconhecer gestos por meio de uma pulseira. Tá? Então, é uma pulseira que você usa, e essa pulseira reconhece os sinais que passam pelos seus tendões e sabe os gestos que você está fazendo. Imagine a revolução dessa pulseira. Você pode ter esses ambientes de reconhecimento de sinais de língua de surdos, você pode ter uma série de outras interações, e melhor que isso, a pessoa pode estar em movimento, ela não precisa estar parada na frente de um sensor qualquer. Então, para uso com dispositivos móveis, pode ser, o potencial é enorme. Uma outra tecnologia, essa ainda nos laboratórios da Microsoft, vai permitir você interagir com os objetos virtuais em 3D. Né? Então, é um projetor de vidro semi-transparente. Você colocando as mãos por trás desse vidro, você vai continuar vendo as suas mãos, só que entre as suas mãos você vai ter objetos virtuais. Você vai poder interagir com eles. Bom, Google Glass todo mundo conhece, não é tão novidade assim. Ele vai permitir você ter um ambiente de realidade aumentada, né? Onde você tem, além da visão do mundo real, informações adicionais colocadas no seu óculos. Mas esse óculos faz muito mais que isso, ele grava também em vídeo tudo que você está vendo, caso você queira fazer isso. Ele vai poder reconhecer as pessoas
só olhando para elas e trazer informações para você. Então, também muitas aplicações. Ok, então, pessoal, esse é meu penúltimo slide, e vocês já podem preparar suas perguntas aí, porque o tempo já está esgotado. Por favor, enviem suas perguntas. Essa novidade permite você interagir com objetos no ar, objetos em 3D, é um outro tipo de óculos, mais sofisticado que o Google Glass, né? E essa é a novidade maior de todas, porque vai estar disponível já no ano que vem. Eu já tenho um em casa, sou um feliz proprietário de um protótipo desse Oculus Rift. Esse óculos é fenomenal, só usando para saber como é, mas eu posso contar rapidamente o efeito que ele provocou nos meus familiares e amigos. Tá? Esse óculos ele dá uma visão de 360 graus em 3D estereoscópico, em 3D como no cinema, visão total, e ele detecta os movimentos da sua cabeça. À medida que você vira, o ambiente muda, como se você estivesse dentro desse ambiente de verdade. Então, uma amiga minha experimentando um passeio numa montanha-russa, ela gritava como se estivesse realmente numa montanha-russa. E o mais legal de tudo isso, que essa tecnologia já existe há algum tempo, a NASA usa, a Embraer usa, a Petrobras usa, são equipamentos caríssimos de dezenas de milhares de dólares para fazer simulações. A boa novidade é que esse equipamento vai custar por volta de $300 e vai ser uma revolução nos videogames e eu creio também na educação. Muito bem. Eu aguardo então as suas perguntas. Tá? O que mais vão inventar? Por exemplo, um controle remoto de gente, já tem uma pesquisa nesse sentido. Você tem um controle que consegue direcionar uma pessoa para cá e para lá. Não sei se isso vai pegar. Tá? E eu fico, então, à disposição. Para saber mais, estão aqui projetadas as referências que eu usei nessa apresentação. O primeiro é o meu livro, Educação Sem Distância, e tem o I We Do, What We Do, que fala sobre motivação, e The Horizon Report, que fala sobre as tendências tecnológicas. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição, então, das perguntas. O formulário, por favor, vocês entreguem ao Guilherme. Enquanto aguardamos perguntas ou considerações que porventura houverem, nós registramos os agradecimentos para a realização desta videoconferência à senhora Yoshimi, ao senhor André, ao senhor Samuel, do TST, e à senhora Aline, do TRT2. Alguém tem perguntas ou considerações ao professor que queiram encaminhar à mesa? Mantemos ainda o mesmo padrão, perguntas por escrito. Dado o adiantado da hora, nós teremos tempo para 2 perguntas. Muito bem, demais considerações ou perguntas que forem surgindo, nós enviaremos ao professor por e-mail oportunamente.
Enquanto enviamos a pergunta, algumas informações importantes. Lembrando a todos que ao final do dia nós teremos traslado para o aeroporto, saindo diretamente do auditório. E no intervalo do almoço, aqueles que desejarem deixar suas bagagens, podem deixá-la na... pela pergunta. A pergunta dela é a respeito de um show recente que vocês tiveram em Brasília, né, do Renato Russo, que usou a tecnologia de holograma. E eu não pude participar, mas gostaria, e quem participou reporta que foi muito emocionante e muito realista. Então, essa tecnologia, na verdade, tecnicamente falando, não se trata de uma holografia. Holografia, ela é produzida por laser e ela gera imagens tridimensionais no espaço. A imagem projetada do Renato Russo, ela foi projetada num espelho semi-transparente. Então, ela é bidimensional, mas como ela é pega de um ângulo e com movimento de câmera adequados, dá a impressão de tridimensionalidade, e o fato de você não ter a referência do fundo, né, não ter o quadrado da TV, mas você vê o fundo atrás do Renato Russo, no caso, dá a impressão de ele estar no palco mesmo, em 3D, e fica bastante realista, e aí isso já ganhou o nome de holografia, mas não é exatamente holografia, assim como eu erroneamente chamei de holograma quando eu falei daquele exemplo. Bom, mas a pergunta da Eliane é: quando que nós teremos isso na sala de aula? Eu arrisco dizer que mais próximo do que a gente imagina, tá? Porque existe um fenômeno que ocorre na evolução tecnológica, que tecnicamente é chamado de exponencial. Ele demora para atingir um ponto de maturidade, mas quando atinge o ponto de maturidade, a adoção dele é extremamente rápida. Com o celular aconteceu isso, né? Demorou até ele entrar no estágio de maturidade, e hoje nós temos mais celulares do que população no Brasil, por exemplo, né? E outras tecnologias funcionam assim também. Nós já estamos atingindo estágio de maturidade nessa tecnologia de dita holograma, justamente porque a gente já está começando a ter shows, mas ela ainda é cara. Mas vai acontecer com essa tecnologia o que aconteceu com esse capacete de realidade virtual que eu mostrei há pouco, que já chegou a um preço de $300. Então, arrisco dizer que em 5 anos a gente já vai poder ter essa tecnologia a baixo custo, usado em escolas, usado em videoconferências. Eu quero ter o prazer de, daqui a alguns anos, fazer uma apresentação nesse mesmo evento, se o Guilherme voltar a me convidar, usando essa tecnologia. Bruno Lima, do TRE do Rio de Janeiro, obrigado pela pergunta. Basicamente, a sua pergunta é sobre a transição dos aplicativos desktop para os celulares, né? Principalmente os aplicativos classificacionais. Realmente existe um tempo de você trocar de tecnologia. Você tem aqueles chamados sistemas legados, né, que já foram desenvolvidos, já foram criados para uma determinada mídia, no caso o desktop, e aí, de repente, leva um tempo para você converter para esses novos aplicativos. O que acontece é que hoje, então realmente ainda vai demorar um pouquinho, mas as novas tecnologias hoje são chamadas tecnologias responsivas, né? É uma tradução, um anglicismo não tão adequado, mas é utilizado pelos designers, né, de sistemas e aplicativos. Essa tecnologia responsiva permite que você desenvolva uma aplicação e essa aplicação funcione em qualquer equipamento, se adaptando automaticamente à mídia. Então, as novas gerações de aplicativos já estão nascendo multidispositivos. Em pouco tempo, então, esse problema vai acabar. Mas a gente convive hoje muito ainda com sistemas antigos de desktop que não se conectam adequadamente aos aplicativos, infelizmente. Eu quero agradecer a todos, ao Guilherme, Diogo, todos os presentes, tá? Foi um grande prazer estar aqui, ou melhor aí, e aqui também. Obrigado e até uma próxima, um bom evento. Sei que vocês já estão aproveitando bastante nesses dias, aproveitem bastante esse último dia, ok?
Um abraço a todos. Obrigado. Professor Romero Tori, que não pode nos ouvir, mas visualiza os aplausos de vocês.